embaixada é a representação máxima de um país no território de outra nação. Quais os desafios de ser o responsável por representar Israel no Brasil? Como é vista a comunidade judaica brasileira por quem representa o Estado judeu? Eu sou João Torquato, sou músico, ativista do movimento negro e estudo os conflitos que se originaram a partir da desintegração da República da Iugoslávia, e esse é o Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil-Israel. E eu sou Anita Efraim, jornalista e fanática por futebol. Hoje a gente tem o prazer de receber o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine. Ele está em Brasília desde agosto de 2021, é diplomata de carreira, foi chefe de programas no exterior do Mashav e também embaixador em Myanmar entre 2014 e 2018. Antes disso, foi cônsul-geral em Mumbai, na Índia, entre 2005 e 2008, e já trabalhou em Brasília na função de conselheiro da Embaixada de Israel no Brasil entre 1998 e 2002. Embaixador, bem-vindo e obrigada por topar bater esse papo com a gente. Muito obrigado, bom dia para vocês todos. Vou começar com um acontecimento bem atual, né? Difícil a gente não começar mencionando o que a gente viu no começo da semana em Brasília, inclusive onde o senhor está, no dia 8 de janeiro. Aliás, né, ao lado de manifestantes golpistas, a gente chegou a ver uma pessoa com a bandeira de Israel. A gente no IB se pronunciou sobre o assunto, falando mais uma vez desse uso totalmente indevido da bandeira de Israel, ao lado de pessoas rasgando a Constituição Federal. E vale destacar também que o governo de Israel se manifestou contra essas manifestações violentas na figura da embaixada e também do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. O senhor poderia falar um pouco sobre isso que a gente tem chamado de sequestro da bandeira de Israel por grupos da extrema-direita aqui no Brasil? Em primeiro lugar, nós condenamos os acontecimentos de domingo lá na Esplanada dos Ministérios, né, perto da Praça dos Três Poderes. É uma coisa que não é aceitável, nem aqui, nem em qualquer outro lugar. O uso de bandeira de Israel não é uma coisa de nosso lado e não podemos controlar este uso. E claro que não tem nada a ver com Israel e a amizade de Israel e Brasil e com o uso de bandeira de Israel. Às vezes as pessoas confusam estas coisas, mas em qualquer caso acho que não fui a lugar certo e a evento certo de uso deste bandeira. Israel é um país democrático, Brasil é um país democrático e a ideia é manter a democracia dentro da lei, dentro de instituições e não fazer nenhuma coisa como vimos neste domingo. Embaixador, outro tema, né, que a gente tem tratado bastante é a relação entre Brasil e Israel nesse momento de mudanças de dois governos, né? Tanto lá em Israel quanto aqui no Brasil, enfim. Ambos os países passaram por eleições em 2022. E em Israel, agora entra um governo mais à direita, enquanto aqui no Brasil um governo mais à esquerda. Isso muda de alguma forma o papel do senhor enquanto embaixador aqui no Brasil e tendo visto esses cenários de mudanças lá e cá? Bem, acho que as relações entre países têm alguns níveis. Tem o nível do governo, das relações governamentais, que, por exemplo, podemos ver isso nas votações no ONU. E tem outros níveis econômicos, culturais, sociais, que isso menos depende do quem está no presidência ou no governo neste momento. Então, parece que durante o governo anterior, as relações ficavam boas, mas vimos uma mudança nas votações de Brasil no ONU, por exemplo. Acredito que vai ser uma mudança neste tipo de votações no ONU por causa de linha de governo brasileiro. Mas há outros níveis, outros tipos de relações econômicos, científicos, sociais, culturais vão começar. E uma das tarefas de nossa embaixada aqui é manter as ligações e contatos
com o governo, mas também com a sociedade brasileira, com todos os níveis da sociedade brasileira e diminuir não a influência, mas diminuir o fato que mudança de um governo pode mudar coisas entre os dois países. Então, continuamos a trabalhar junto com a sociedade brasileira, com empresas brasileiras, com instituições brasileiras. Parece que vamos ter uma mudança em algumas áreas, mas espero que isso vai ser só mudanças pequenas e a amizade entre Brasil e Israel, entre o povo brasileiro e o povo israelense, entre instituições brasileiras e israelenses, vai continuar. Eu tenho certeza que há interesse dos dois lados é continuar estas relações e manter um bom nível destas relações. E aproveitando, embaixador, a gente teve na posse do novo chanceler brasileiro, Mauro Vieira, uma fala dele sobre Israel, né? Ele falou que o Brasil apoia a solução de 2 estados para o conflito entre Israel e Palestina. A avaliação que a gente fez internamente, que a gente conversou sobre, foi que foi uma posição bastante moderada, longe de ser um posicionamento anti-Israel, que é uma acusação comum de algumas pessoas contra o PT. Queria saber qual que é a opinião do senhor sobre essa colocação do novo chanceler brasileiro, como o senhor avalia essa parte do discurso em que ele fala sobre Israel, e ele inclusive falou, né, que são países amigos, que pretende expandir negociações de troca de tecnologia, a relação comercial. Então, qual foi a impressão que ficou para o senhor dessa fala do novo chanceler brasileiro na posse? Bem, ele não é novo, ele está renovando Exatamente, o novo, antigo e novo. Antigo e novo. E também estas palavras que ele disse não são novas, é uma posição bem tradicional do Brasil durante as últimas décadas sobre a nossa área. No governo anterior não ouvimos muito destas palavras, mas não foi uma grande mudança nestas palavras de o que ouvimos no passado no governo PT e outros governos. Isso é uma coisa que também nosso primeiro-ministro disse no passado, nós chamamos o discurso de Bar-Ilan, falando sobre dois países, um israelita e outro dos palestinos, que vivem um lado a lado. Não vimos ainda uma coisa nova do governo atual de Israel, mas vamos esperar e ver se tem qualquer mudança nesta política oficial do nosso governo. Mas, basicamente, isso está voltando para a oposição bem tradicional do Brasil sobre nossa zona. Bem interessante, embaixador, essa questão, né, que você traz e ressaltando, né, a posição, né, posição histórica que o Brasil tem frente a essa questão, né. Outro ponto também, né, que a imprensa e até mesmo algumas lideranças importantes da comunidade judaica, né, no mundo inteiro têm expressado uma certa preocupação com algumas propostas antidemocráticas e outras que excluem, né, parte relevante da sociedade civil israelense e até mesmo da diáspora judaica. Como que o senhor responderia a essas inquietações que vêm surgindo no presente momento? Bem, conhecemos a preocupação que está em vários lugares. Este governo ainda está na fase inicial, só está começando. E vamos ver que tipo de decisões, que tipo de leis, que tipo de reformas o governo vai fazer. Por enquanto, acho que temos que esperar e ver. Preocupação entendido, mas temos que ver para as decisões e para as leis que o governo vai passar. Acho que a grande preocupação tem algumas, né? Mas um dos pontos que gera preocupação é um caráter anti-árabe, um distanciamento do diálogo, né? Buscando a paz. O senhor acabou de falar sobre esse discurso recente também por parte de Israel,
de acreditar em dois estados, inclusive o ex-primeiro-ministro Yair Lapid falou sobre isso na ONU. Então, gostaria de ouvir um pouco do senhor quais as perspectivas que o senhor vê para essa questão da Palestina, se o senhor acredita que a gente ainda que nós ainda seremos capazes de ver uma solução, se a nossa geração vai ver uma solução para esse conflito que se estende há tanto tempo. O conflito é difícil, complicado. Para este tipo de tango, precisamos dois lados e nem sempre vimos as coisas da mesma maneira. Espero que podemos avançar para uma solução. Não sei se em minha geração, em sua geração, mas o governo israelense e o povo israelense quer chegar para uma solução pacífica. Uma solução pacífica que vai manter as preocupações de defesa de Israel dentro de nossas fronteiras, como disse, aceitadas e internacionalmente aceitados. Só que não é sempre ajuda algumas algumas coisas que acontecem do lado palestino, como a referência de internacional ICJ, digamos, International Court of Justice, que tenta tirar a discussão, o diálogo do nível bilateral entre nós, os palestinos, para o nível multilateral, digamos que o ONU e outras entidades internacionais vão interferir e podem dificultar ainda nossa possibilidade de chegar a uma solução aceitável. Mas acho que cada governo de Israel quer chegar para um tipo de solução que vai ser bom para os dois lados, respeitar os dois lados e vai calmar a nossa zona, que às vezes não é tanto tranquilo. Que bom, né? Eu vi que tem um interesse em uma solução, né, para os dois povos que vivem ali, que eu tenho certeza que a guerra, o conflito, a tensão é prejudicial para os dois lados, né? E falando um pouco dessas perspectivas, o senhor é da opinião de que a maior ameaça para Israel hoje é o Irã? E se você acha que os acordos de Abraão podem ajudar Israel de alguma medida nesse confronto? Bem, os acordos de Abraão entre Israel e Marrocos e Bahrein e Emirados Árabes Unidos mudou a situação, mudou a realidade em nossa área. Não é mais um jogo do soma zero. Agora temos cooperação com países árabes, temos cooperação em várias áreas e o Oriente Médio não é mesmo que foi 3 anos atrás ou 10 anos atrás. O que não mudou, infelizmente, e a hostilidade do Irã para Israel. Esta hostilidade tem lados práticos, por exemplo, ajudar terrorismo em nossa área, ajudar grupos terroristas de Hamas, ajudar grupos terroristas de Hezbollah em Líbano, fazer atos terroristas contra Israel nas fronteiras de Israel, dentro e também fora de Israel. Então, posso dizer que, sem dúvida, a maior ameaça externa sobre Israel nestes dias é do Irã e de proxy, além de apoiar terrorismo na zona e nas outras, não é só contra Israel, em Iêmen não é contra Israel, em outros lugares não é contra Israel necessariamente, mas o terrorismo de maneira geral. Além disso, tem a tentativa de Irã de desenvolver armas nucleares.
Isso é uma ameaça sobre a existência de Israel. Hoje em dia, a única ameaça sobre a existência física de Israel de uma bomba atômica, bomba nuclear de Irã. Agora, isso é uma coisa que é a maior fonte de preocupação para Israel, do ponto de vista de segurança, evitar, em qualquer maneira diplomática ou outra, o desenvolvimento de bomba nuclear, armas nucleares do Irã, e elas dizem que não fazem isso, que não estão neste processo, mas há enriquecimento de urânio para níveis de 60% e além disso, mais disso, isso é uma coisa que não é por razões específicas. E a falta deles de atender as perguntas de Agência Internacional de Energia Atômica, isso também é uma coisa preocupante, porque elas não cooperam, elas não atendem às perguntas e às pesquisas desta agência e outros, e continuam a desenvolver as habilidades deles. Então, Irã ainda continua a ser o maior ameaça através das coisas que fazem, através das coisas que falam sobre a segurança de Israel. Mas outras coisas no Médio Oriente mudaram e a cooperação que temos com estes países é uma coisa boa, uma coisa que muda as relações e as balanças no Médio Oriente. E acho que é uma coisa muito positivo neste sentido. E, embaixador, falando em parcerias, queria puxar um pouco o assunto do futuro da relação entre Brasil e Israel. Quais os planos para parcerias entre os dois países? Quais as perspectivas, as áreas de interesse em comum que podem fazer com que os dois países avancem nessas parcerias? Essas parcerias, como mencionei, estão em várias áreas. Se começamos com a área econômica, o ano passado, 2022, foi o ano que quando o comércio entre Brasil e Israel quase dobrou e chegamos a cerca de 4 bilhões de troca de turnover, digamos, comércio entre Brasil e Israel, muito mais do que foi o ano anterior. E espero que isso vai continuar. Do Brasil para Israel, compramos, importamos, mais materiais da área de energia, óleo, e carne e outros produtos agrícolas. Da Israel para cá, a grande parte de exportação é de fertilizantes de vários níveis, de vários tipos, e, além disso, máquinas, aparelhos médicos, a área de agricultura, de água. E acho que, neste sentido, a cooperação não é só na área de troca de comércio, mas também troca de informação, troca de tecnologias e cooperação neste sentido. Esta manhã tivemos aqui na Embaixada uma visita do secretário de Agricultura, do secretário de Assuntos Internacionais do Distrito Federal. Falamos sobre tipo de cooperação na agricultura familiar, na meio ambiente, com biodigestor e uso de tecnologias israelenses para melhorar a vida de pessoas aqui em Brasil. Então, acho que uma coisa que é relevante, é importante para não só o balanço comercial, mas também para o povo, para pessoas em dois lugares. Mas isso não é só na terra, é também até o espaço. Temos cooperação que começou e espero que vai continuar na área de satélites. Então, isso também
está trazendo tecnologias para o Brasil, está trazendo opções para cooperação no nível tecnológico, e isso também é uma coisa que acho que é muito importante e tem bastante potencial para desenvolver. Outra coisa, o nível cultural, por exemplo. Neste ano, Israel foi convidada para ser o país guest country, digamos, no Bienal do Livro do Rio, dos mais importantes do país. Então, a nossa intenção é trazer escritores e mostrar a parte de cultura israelense em livros e em outras maneiras, e mostrar a relevância de cultura e aproximar pessoas para a cultura israelense. E acho que isso também é importante. Conhecer Israel, conhecer a realidade de Israel, conhecer o povo de Israel. Este ano espero que também podemos renovar os voos diretos entre Brasil e Israel, que estivemos até o início de pandemia, entre São Paulo e Tel Aviv. Espero que a Latam vai renovar os voos. Acho que tem bastante pessoas que vão usar esta linha. Então, as ligações estão em várias áreas. Espero que em breve vamos também terminar a ratificação de acordo científico, de cooperação científica entre Brasil e Israel, e isso vai dar também, vai abrir outras novas possibilidades de cooperar nesta área de pesquisa, seja a agricultura, a água, medicina e outras áreas. Uma coisa, não vou entrar em todas as áreas de cooperação, temos bastante, espero que vamos poder atrair mais empresas brasileiras a investir em Israel e mais empresas israelenses a investir em Brasil, porque o mundo hoje é global e temos este tipo de investimentos que já feitos. Espero que podemos ainda melhorar, ainda aumentar este tipo de investimentos e ligações econômicas. Muito interessante, embaixador, né? Todas essas relações econômicas e culturais também, né? Dessa relação das produções, né? De Brasil e Israel, essa homenagem que Israel vai receber nesse ano de 2023, né? E nesse período de quase 1 ano e meio que o senhor está aqui no Brasil, quais as percepções que você tem sobre as peculiaridades da comunidade judaica brasileira? E muita coisa mudou desde 2002, quando o senhor era conselheiro na embaixada? Acho que relações básicas não mudaram. A ligação entre o Estado de Israel, através da embaixada, do consulado, e diretamente entre a sociedade de Israel e a comunidade judaica em Brasil, não mudou e continua a ser boas relações. Estamos em contato com o CONIB, estamos em contato com as federações para fazer coisas juntos. Espero que em 2 semanas daqui vou participar na cerimônia de Dia Internacional do comemorar as vítimas de Holocausto lá em Rio de Janeiro, e nosso consulado-geral em São Paulo está em contato com o CONIB, com a federação e com outras organizações. Um tema que nós cooperamos é o tema de antissemitismo e a tentativa de diminuir este fenômeno, lutar junto com as instituições brasileiras, do Ministério Público, de polícia, do Ministério da Justiça, do Ministério de Direitos Humanos, contra o antissemitismo em várias maneiras, de educação até enforçamento de leis, e ensinar e mostrar a história e este assunto é muito importante para todos nós. Já tive palavras com o ministro de Direitos Humanos, Silvio Almeida, que já foi o posse dele na semana passada. Falei com ele sobre a importância de incluir o antissemitismo entre os temas
que o ministério dele vai promover, não vou dizer, a luta contra o antissemitismo, que é uma coisa que é preocupante, e não é uma coisa só de comunidade judaica ou de Estado de Israel, é uma coisa que é preocupante para a sociedade brasileira. O racismo e a discurso de ódio, estas coisas que nós tratamos na maneira, não é dia a dia, mas de vez em quando é possível, quando precisa e às vezes quando tem fenômeno deste sentido. Então, uma coisa que trabalhar junto com a comunidade judaica e trabalhamos junto com a comunidade judaica contra este tipo de fenômeno. Só destacando uma coisa aqui para o ouvinte saber, né, que aconteceu ontem, que o presidente Lula sancionou uma lei que equipara o crime de injúria racial ao de racismo, né? Portanto, se uma pessoa for vítima de antissemitismo, né, por ser judia, a pessoa cometeu o crime, agora vai ser julgada como racismo, né, que é um crime inafiançável, né? Portanto, cabe também ao antissemitismo e outras formas de racismo que a gente tem aqui no Brasil. Entendi. Pode repetir? O presidente Lula ontem sancionou uma lei, porque aqui no Brasil você tem injúria racial, que é uma ofensa contra a religião ou a raça da pessoa, e você tinha um crime de racismo. A maioria dos crimes de racismo e de antissemitismo aqui no Brasil, que é um crime de racismo também, a polícia enquadrava como injúria racial. O racista, o antissemita com injúria racial, ele poderia pagar fiança, ir para casa e responder em liberdade. O crime de racismo, ele é inafiançável. Portanto, se uma pessoa cometer um ato antissemita, vai ser um ato racista, e a pessoa que cometeu vai ser presa, não tem fiança e vai ter o rigor da lei mais pesado agora, né? Portanto, o antissemitismo, agora, a pessoa que cometeu um ato de antissemitismo tem uma pena mais dura para ela agora. Acho que é uma coisa importante para evitar, para diminuir, para mostrar que não é uma coisa leve aqui na realidade, na sociedade brasileira. É importante e espero que pode ser reforçado também, que a polícia e a justiça brasileira vai atuar contra este tipo de fenômeno de maneira dura, porque já vimos no passado que antissemitismo pode virar uma coisa perigoso e muito mais além disso. Embaixador, eu justamente gostaria de pedir ao senhor que faça um diagnóstico do que o senhor observou nesse seu período no Brasil, nessa volta ao Brasil, nesse 1 ano e meio, em relação ao antissemitismo. Qual é o cenário que o senhor percebe em relação ao antissemitismo? Porque o Brasil é um país que vive muito sob sob esse mito da democracia racial e um país amistoso. Mas isso é uma teoria já muito desmentida, amplamente desmentida, e, honestamente, da minha experiência, da minha vivência, e acho que o João vive isso ainda mais inserido nos ciclos que ele está inserido, o antissemitismo tem aumentado e tem sido, na minha opinião, cada vez menos envergonhado. As pessoas têm se sentido mais à vontade para expor o antissemitismo. E isso tanto da esquerda quanto da direita. E até tem esse aspecto antissemita do filosemitismo, né? Essa obsessão que alguns setores têm com os judeus, até da idealização de um judeu que não existe. Então, gostaria de ouvir do senhor qual o diagnóstico que tem sido feito nesse período que o senhor está aqui no Brasil. Não tenho certeza que podes fazer diagnóstico, mas uma das coisas que mudou nos últimos 20 anos é as redes sociais, que hoje em dia é muito mais fácil levar ideias e chegar para muitas pessoas. É uma coisa que no passado foi mais difícil e hoje em dia, por causa da tecnologia, é muito mais fácil. Então, vimos mais deste fenômeno que talvez, com certeza existiu 20 anos atrás ou mais disso, mas tivemos menos oportunidades de sentir e ver o que acontece. E
acho que temos que usar também as redes sociais para lutar contra este fenômeno. E nós, no Ministério e aqui em Brasil, tentamos usar as redes também para fornecer por um lado, a informação e, por outro lado, delegitimizar este fenômeno do antissemitismo. Mas claro que foi 20 anos atrás e existe ainda hoje, e não tenho certeza que pode erradicar isso totalmente, mas pelo menos podemos baixar isso e tentar manter isso abaixo do nível da realidade, do nível público, digamos, nesse sentido. Não tenho certeza que usei as palavras certas, mas acho que a ideia é clara, digamos, é baixar o cabeça deste animal. E, embaixador, Israel, se a gente for comparar com outros países, né, ainda é um país muito jovem, que esse ano completa 75 anos. E queria saber, na sua visão, como a comunidade em diáspora pode contribuir para a formação do Estado de Israel, e a comunidade brasileira especificamente. Uma boa pergunta. Acho que ligações entre as comunidades em Israel são importantes para nós, ligações em todas as áreas, e parte de contatos entre Brasil e Israel não depende, mas pode ser apoiadas pela comunidade judaica. A parte de que, para conhecer Israel, tem a parte de doações para projetos em Israel, que o Fundo Comunitário está trabalhando nisso. O apoio político na área eu mencionei mais cedo, porque a comunidade judaica aqui faz parte integral da fábrica do sociedade brasileira em todos os níveis, então conhece muito melhor do que eu, do que meus colegas, a realidade e estou procurando a palavra, as coisas os níveis mais delicados da sociedade brasileira. Então, é uma coisa que pode nos ajudar a entender, por um lado, evitar erros e, do outro lado, avançar as coisas mais relevantes para a sociedade brasileira. E acho que conhecer como a comunidade judaica conhece a sociedade brasileira, as necessidades brasileiras, pode nos ajudar em ser mais práticas e mais efetivos no nosso trabalho aqui como representantes do Estado de Israel. Então, deste apoio político, econômico, científico na mídia, isso pode ajudar, pelo menos para nós, fazer nosso trabalho aqui, mas também para melhorar as coisas aqui no Brasil, na sociedade brasileira. Embaixador, então a gente chega ao fim da nossa entrevista. Gostaria de agradecer muito em nome do IB pela sua disponibilidade, o seu tempo. Então, conversamos hoje com Daniel Zonshine, diplomata e embaixador de Israel no Brasil. Muito obrigada e seja sempre bem-vindo no nosso podcast e em tudo que o IB faz. Muito obrigado, Anita. Muito obrigado, João. E espero que podemos continuar nossa conversa no futuro também e falar sobre o melhoramento e desenvolvimento das relações entre Brasil e Israel, e as duas sociedades, governos e tudo isso. Mais uma vez, muito obrigado, embaixador, por estar aqui com a gente. E o IB aqui está sempre de portas abertas para o senhor. Para quem quiser acompanhar sempre as notícias sobre Israel, toda sexta no canal do IB do YouTube tem o Expresso Israel com a Daniela Creche. E se você quiser mandar uma mensagem para a gente, agora temos o nosso próprio e-mail. É só escrever para @institutobrasilisrael.org.
O Eu Com Isso está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcast, Google Podcasts e também no canal do YouTube do Instituto Brasil-Israel. E não esqueça de seguir o IB nas redes sociais. Até quarta-feira que vem.